Olha só, meus amigos do História Santos Podcast, eu já fiz a análise do que eu entendi de Santos 2, Flamengo 3 na Vila Belmiro, do que precisa o Paulo Turra, mas eu quero dar uma continuidade aqui, quero falar de pontos específicos que eu observei nesse elenco do Santos, que eu acho que o Paulo Turra tem que mexer, porque se não mexer, ele vai ter um problema sério e vai durar pouco no time do Santos. Eu quero que o Paulo Turra ele dure no Santos, mas ele tem que ter o entendimento de que esse time é limitadíssimo. Se inscreva, deixa o like, comenta bastante o que você entendeu sobre mais uma derrota do Santos na Vila Belmiro. O primeiro ponto que Paulo Turra precisa trabalhar no Santos: esse time precisa ser treinado. Esse time não foi treinado pelo Odair Hellmann. É um catadão. São alterações, substituições sem critérios, escalações sem critérios, movimentações ausentes. Taticamente é um time entregue à sorte. O Paulo Turra precisa organizar isso. E para organizar isso tem que começar do sistema defensivo, partir para o meio de campo, para depois chegar no ataque. Você arruma a cozinha, para depois ficar na sala e dormir no quarto. Se é que me entendem, tá? Para que ele faça tudo isso, existe uma preocupação: contratar jogadores, mas não jogadores que enchem o elenco. Hoje a gente já tem aí o Lucas Barbosa que enche o elenco, um Camacho que enche um elenco, um Luiz Felipe que enche um elenco, né? O Daniel Ruiz que não está mais sendo utilizado porque senão atinge uma meta de jogos que por contrato o Santos terá a obrigação de comprar e pelo visto o Santos não quer comprar, né? Então o Santos tem alguns inchaços, problemas ali para resolver e que não pode utilizar tal. O Paulo Turra precisa observar um pouquinho mais, precisa trazer o Miguelito de volta para o time profissional, né? Ele precisa dar um jeito, ele precisa começar a pegar esse elenco e começar a observar o que esse elenco precisa para no mínimo competir no Campeonato Brasileiro. Ele faz isso a partir de 1/3 do Campeonato Nacional. Dá tempo, fará. Tudo vai depender da ação da diretoria, né, gente? É uma diretoria que nunca tem dinheiro para contratar, que só contrata porcaria. Se o Paulo Turra tiver a influência sobre o Falcão e falar: cara, esses caras aqui podem vir que eles jogam comigo, eles chegam e vão me resolver. O Falcão chegar e convencer o presidente e o presidente contratar, aí sim, aí você tem um coletivo, né, que trabalha em prol de um time competitivo. Não adianta inchar elenco, tem que ser 3, 4 que cheguem com status de titular. Não, o presidente não fala a contratação de peso que ninguém vai acreditar. É assim, busca o que os caras que entendem de futebol precisam, indicam. É o mais consciente a ser feito. É o mais consciente a ser feito, tá? Então tem os reforços, tem as ausências também, porque o Marcos Leonardo está indo embora. Eu acho que, não sei não se o João Paulo não vai embora. Nessa segunda-feira pela manhã eu vou soltar um vídeo sobre isso. Não sei não se o Joaquim não... É assim, o Santos está com umas ofertinhas ali, né? E deve resolver a vida desses caras já no começo do mês de julho. E aí o Paulo Turra tem que saber como é que esse dinheiro vai ser empregado. Se vai ser empregado no futebol profissional, que eu sempre digo aqui, né? E não sou eu que digo, quem diz é o Conselho Fiscal do Conselho Deliberativo do Santos, tá? Um órgão que analisa as contas do clube. Essa diretoria enxerga o futebol profissional como despesa. É por isso que está no estado que está. É preciso fazer uma faxina. O Paulo Turra tem que ter aquilo roxo para fazer a faxina. O Camacho, Lucas Barbosa, Natan, são jogadores que não podem ficar no elenco do Santos. São jogadores que não podem. O Marcos já foi pro Vasco, deixa. Tem umas peças que não podem ficar no elenco. Todo respeito. Estou analisando profissionalmente. Que só tomam espaço de quem tem um pouquinho mais de vontade de jogar bola, tá? E não vão ajudar. E o pior é que um dia vai precisar. E aí vão atrapalhar. É preciso rever muita coisa. O Santos precisa ter critérios com o Paulo Turra. Critérios bem definidos. O Santos não pode ter só um esquema tático, aquele que joga no erro do adversário. O Santos precisa também saber propor o jogo. O Santos tem peças importantes, né, que foram contratadas com importância, que não estão funcionando. O Lucas Lima é o retrato da derrota no Santos.
Esse cara não está jogando absolutamente porcaria nenhuma. Ele estraga o time do Santos. O Santos precisa de um meia. Que falam que o Lucas Lima é cerebral. Não, não é. Não é. O Santos precisa de um cara que pense o jogo sim. E esse cara não é o Lucas Lima. Ele não nasceu para ser protagonista. Ele foi protagonista onde? No Santos de 2015, 2016 não foi. Porque tinha Gabigol, tinha Ricardo Oliveira, tinha Geovânio, tinha Renatinho. Não foi. Ele foi coadjuvante. É só porque ele bateu o último pênalti que deu o título paulista em 2015? Não, ele foi coadjuvante. Ele foi importante? Foi. E depois? Nada no Palmeiras, nada no Fortaleza. É assim, é um jogador que... E nada no Santos agora. Com 32 anos, que tem 2 anos de contrato, um plano de previdência privada. Tipo, essas coisas o Paulo Turra tem que arrumar. Tem que dar um banco pro Lucas Lima. Tem que ter um meia. Precisa contratar um meia. Não adianta. O Santos precisa de critérios para contratar, critérios nas alterações, substituições, critérios táticos, diversidade tática. O Santos precisa de uma personalidade, cara. Coisa que o Odair não deixou no Santos. Então o Paulo Turra começa do zero. Tá? Eu disse lá no canal principal que eu vejo a chegada do Paulo Turra como a chegada do Carille em 2021. Com etapas a serem cumpridas para nos livrar do rebaixamento. Para nos manter na primeira divisão e quem sabe beliscar uma coisinha, uma sul-americana. Mas tem um outro recorte do jogo que eu quero pegar para vocês que eu vi na transmissão. O Marcos Leonardo conversando com o Claudio Miro. Olha que bagunça que é o Santos, cara. Claudio Miro foi o técnico interino, mas não tem licença da CBF. Quem teve que assinar a súmula foi o Arzul. Então bota o Arzul para comandar esse time logo, pô. O Falcão não quis ir pra beira do campo porque tinha o Paulo Turra, enfim, né? Falando, eu preciso de um cara lá na frente. Ficar sozinho lá não dá. É o que eu sempre repito aqui. Por que o Marcos Leonardo fica sozinho na frente? Porque o Lucas Lima não ajuda. Ele não ajuda. Você não pode contar com o Soteldo, que é um extremo. O Mendonça é outro extremo, tá? E que são exigidos que eles voltem no corredor ali, que segurem. Agora, se o cidadão, o Lucas Lima, não encostar no Marcos Leonardo, se o cara não tiver com quem tabelar para quem fazer o pivô, ele dá pena de ver o Marcos Leonardo jogando pelo Santos hoje. Dá pena, cara. É um talento desperdiçado, jogar das traças lá. O Paulo Turra é inteligente. Ele é de uma escola muito inteligente, que é a do Felipão. Que é um cara que sabe armar times defensivamente e sabe armar times que joguem também, tá? Mas sempre com o regulamento embaixo do braço. Essa é a minha... É isso que me faz dar um voto de confiança para o Paulo Turra no Santos. Que ele comece nessa segunda-feira já eliminando o que tem que eliminar, exigindo o que tem que exigir, para dar tempo de remontar esse Santos. Porque assim, o Santos que a gente viu, que teve até um segundo tempo pouco melhor, né? Mas que já teve outros jogos também com o Odair que tiveram algum tipo de evolução mínima, mas tiveram pouca coisa. Mas é um time que vai oscilar demais. Por quê? Porque é um time que não é treinado, é um time que joga espaçado, é um time que não tem nada. Então a gente está aqui torcendo pelo Paulo Turra que ele tenha a competência suficiente para convencer esses cidadãos que comandam o futebol do Santos hoje a fazerem coisas certas, andarem no caminho correto. Porque senão, com esse time hoje, com esse elenco hoje, a gente luta sim contra o rebaixamento e olha, correndo sérios riscos. Sérios riscos. Nós perdemos muito, mas muito tempo mesmo nessa temporada, porque não temos um time treinado. Depois de 35 partidas, o Santos mostrou pra gente que nunca foi treinado de maneira decente. E não é uma crítica ao Odair que foi embora, não. A ideia dele não entrou no Santos, não encaixou. Esses jogadores do Santos, pela limitação do elenco, eles precisam de alguém que tenha aquilo, né? Os caras que sejam convictos, que faz assim, faz assado, eu quero assim, eu quero assado, né? Tomara que o Paulo Turra também não admita alguns jogadores andando, caminhando em campo, nem se escondendo do jogo, porque o Santos tem muitos deles, mas muitos mesmo. E que ele olhe um pouquinho também para a garotada, cara, porque a base do Santos ela sempre foi o ponto de equilíbrio, sempre foi o resgate de algum tipo de situação que o Santos vive. Precisa olhar um pouquinho mais para a base do Santos. Então, é assim, os desafios estão aí, sorte ao Paulo Turra, a gente vai torcer pelo Paulo Turra. E é uma pena que a gente não vai poder analisar o trabalho dele no dia a dia, somente nos jogos como fizemos com o Odair Hellmann, né? Porque o Santos insiste em se esconder de você, torcedor, de fechar portões, entrevistas só quando eles querem, enfim,
é esse tipo de coisa que acontece no Santos. A gente vai ter que conviver com isso até o fim dessa gestão. Um abraço e até a próxima. Valeu.